tudo bem com vocês? Meu nome é Walter Fogolin, eu sou responsável pela parte de produtos da InvestSmart XP, um escritório credenciado XP. Hoje nós estamos aqui na Expert, o maior evento financeiro do Brasil, que dirá do mundo, e eu estou hoje com a presença aqui, com um bate-papo aqui com o Paulo Bockel. Ele é RI da Arx Investimentos, acho que uma das casas mais conceituadas e maiores casas do mercado hoje. Paulo, obrigado pela tua presença aqui com a gente nesse bate-papo. Walter, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado, cara. Vamos lá para a primeira pergunta, que é uma dúvida que eu tenho, porque a gente vê na indústria todo tipo de casa de investimento, Tem aquela casa monoproduto, tem aquela casa com uma série de produtos ali, de classes diferentes de fundos. Enfim, vocês têm ali a parte de renda fixa, a parte multimercado e a parte de ações. Dá para fazer uma boa gestão sendo uma casa, por maior que vocês sejam, sendo uma casa multiproduto? Você consegue manter a qualidade nesse sentido? Sim, a gente acredita nisso, A gente tem buscado ter produtos de qualidade em todas as estratégias. Eu acho que você tem algumas vantagens, tá? A primeira, você tem uma sinergia muito grande entre as equipes de gestão, Embora você tenha equipes de gestão focadas em cada uma das estratégias, você tem muita troca de informação. E quando você fala, por exemplo, crédito, ações, as empresas são as mesmas. Então você acaba tendo muita troca de informação, então é uma riqueza maior. O próprio multimercado, a gente tem multimercado você acaba estando muito preocupado com o cenário. Isso ajuda também você a escolher ações, escolher crédito também, o que você espera da economia e tudo. Então, na realidade, primeiro, você tem essa questão toda de uma sinergia grande, uma riqueza de conhecimento maior da casa. Segundo, você tem um público também maior, Então, ou seja, uma base de clientes que você pode atingir maior. Então, você consegue ter fundo para varejo, para family office, para institucional, para tudo. Isso também ajuda, porque você está sempre falando com esses clientes. Então, eu acho que o terceiro, que é uma outra situação, que é basicamente a gente está acontecendo agora, então você pega hoje, as casas que têm crédito estão captando ainda. Mas se você pegar fundos de multimercado e ações, o pessoal não está captando. Então você consegue também dar uma estabilidade financeira maior, porque o business é muito cíclico. A gente viu há 2 anos atrás crédito ali a 2%, crédito em CDI pelo menos ninguém querendo aplicar. E você tinha uma época que era bolsa e multimercado bombando. Agora a gente tem o inverso. Então, na hora que você tem essas estratégias, uma compensa a outra e você sempre tem uma casa relativamente estável em termos de receita. Isso também é importante para você poder trazer gente boa, ter equipe focada em cada uma das estratégias. Legal. Eu acho que é muito comum na indústria de renda fixa você ter, muitas vezes, o fechamento de alguns produtos. Eu vejo isso acontecendo, Eu já vi o produto de vocês abrindo e fechando já algumas vezes. E aí eu acho que para quem está assistindo a gente, fica aquela pergunta, por que uma casa vai lá e fecha o produto para captação? Qual é o motivo de fechar um produto para captação? Deixa aberto, isso funcionaria? Basicamente, sim, você tem duas coisas que a gente acaba olhando muito. O tamanho do produto, e o tamanho muitas vezes, e o que acaba vendo é que você tem um fundo muito grande, e acaba sendo difícil de você fazer uma gestão. Então, o que a gente procura fazer é determinar um certo tamanho para aquela estratégia e depois ir crescendo mais devagar à medida que você fechou o fundo e você faça essas reaberturas. O outro ponto que acaba sendo muito ruim para o gestor é a questão da velocidade de dinheiro que entra. Então, muitas vezes, a gente vê um fundo fechando, um segundo fechando, um terceiro, e o pessoal acaba canalizando todo o fluxo para um quarto fundo. Então você começa às vezes a captar 100 milhões, 200 milhões por dia e você não consegue, de uma forma eficiente, fazer essa alocação em crédito. Então o gestor toma a decisão de fechar para poder trabalhar a carteira de uma forma mais eficiente e abrindo aí provavelmente esporadicamente. A indústria de crédito no Brasil, ela é relativamente pequena, assim, na visão de vocês, ou seja, se deixar aberto pode ter um problema maior ou poderia eventualmente sair de um critério de análise de qualidade de vocês, do papel? O mercado de crédito no Brasil ele é muito focado do que a gente chama de high grade, ou seja, de empresas de boa qualidade. Eu acho que o mercado tem muito a desenvolver, então, por exemplo, high yield,
você tem outros produtos, né? A gente fazer, por exemplo, venda de papéis, fazer long short como você tem lá fora. O mercado evoluiu muito, né? Os produtos hoje são bem melhores, né, do que eram. A gente tem aumentou muito a quantidade de empresas vindo ao mercado, né? E a gente vê um tamanho também muito significativo já de crescimento que a indústria teve. Então, se a gente for ver, até colocar a gente como base, se a gente vê 3, 4 anos atrás, uma casa de crédito independente grande tinha 5, 6 bilhões. Hoje, você está falando ali entre 10 e 15 bilhões, você encontra várias casas. A gente até hoje já tem mais do que isso. Então, acho que mudou muito também o tamanho, né? Eu acho que a questão toda dos investidores terem saído dos bancos e os próprios bancos hoje também abrindo esses produtos dos independentes, fez com que esse mercado tivesse crescido muito rápido. Temos muito a crescer ainda, mas o mercado já está muito maior e muito mais evoluído, né, do que há 3 anos atrás, 5 anos atrás, ou até 7 anos atrás, ali 2015, foi quando de fato esse mercado de crédito começou, né, a crescer de uma forma mais forte. Antes disso, era basicamente nos bancos ou nos privates. Você tocou num assunto e eu queria voltar nesse assunto que eu acho interessante. Como é que é o fluxo de investimento das pessoas, né? Sempre que o mercado está mais estressado, né, os investidores, por si só, eles vão e colocam os seus ativos lá em investimentos mais conservadores, né? Mas é um movimento, muitas vezes, que não me parece um movimento racional, né? O investidor, ele tem o hábito de sair no estresse e entrar na euforia. Isso é claro lá para vocês também conseguem perceber todo esse movimento? Não, você vê que muitas vezes você tem uma captação muito forte, a bolsa que a gente brinca, né? 120 mil pontos e sai a 60. Mas esse não é um comportamento só do Brasil, né? A gente tem isso no mundo inteiro. A gente tem um gestor famoso, né, o Peter Lynch, que fala isso. A maior frustração dele é que, embora ele tenha dado durante quase 20 anos, 25% ao ano, a maioria dos clientes dele perdeu dinheiro. Porque as pessoas tendem em cenários em que está muito incerto, muito ruim, sacar o dinheiro da bolsa, e quando a bolsa está naquela euforia, né, bolsa em alta, todo mundo ganhou dinheiro, eles acabam entrando. Então o pessoal acaba tendo esse comportamento que acaba sendo muito lesivo, né? Legal. E muitas vezes até não fica, né? Você tem que estar, a gente fala sempre assim, às vezes estar alocado é importante. Sim. Né? E ele às vezes acaba resgatando. Muita gente até agora, assim, aguentou, perdeu 20%, aí saca da bolsa, vai para o CDI, quando era exatamente o movimento inverso que deveria estar fazendo. Uma última pergunta seria sobre a parte de qualidade do crédito. Hoje você comentou agora há pouco sobre a questão da preferência da indústria pelo high grade, né? Que é o papel de alta qualidade. Como é que vocês enxergam hoje as empresas em si, a saúde financeira das empresas, e como é que estão os prêmios nesse caso? Ou seja, quanto é que o investidor eventualmente pode esperar ali alguma coisa de resultado, além... O benchmark vai ser sempre o CDI, né? A Selic, enfim. Mas o que o investidor pode esperar nesse sentido? Ele está num grupo de empresas tranquilo, né? E pode esperar um prêmio sobre isso? Sim. Quando a gente olha, acho que o prêmio, a gente chegou a ter, em 2019, basicamente ali um 0,7 do spread médio da indústria. E depois, na pandemia, bateu quase 5. Né, ali aquele momento muito ruim, né, taxa de juros caindo, desespero, foi no desespero, e esse spread ele caiu basicamente para uns 2%, meio que no vácuo, né, que a gente fala no vácuo porque o CDI era 1,90, não tinha demanda. Sim. Até ajustou. Hoje a gente está com mais ou menos 1,70, então a gente acha que o spread remunera bem o risco que a gente tem do crédito. E o crédito que a gente trabalha, no final do dia, ele é um crédito que, quando você olha problemas de crédito, eles são muito limitados. Você está falando com as empresas, são as maiores empresas do Brasil, acesso ao mercado de crédito, mercado de capitais. Essas empresas são líderes no setor, as empresas que muitas delas têm capital aberto, conseguem repassar preço. Então a gente até vê que, obviamente, na média ali, as empresas estão bem. A gente já viveram até 2015, que sobreviveram naquele período. Obviamente, o que a gente olha hoje com empresas que acabam
a gente olha com mais atenção são aquelas que estão mais sujeitas à questão de crédito. Né? Então, com a taxa de juros aumentada, né, maior que a gente está vendo e até provavelmente vai continuar subindo um pouco mais, acaba pressionando um pouco esse tipo de empresa. Então, as empresas que dependem de crédito para vender os produtos, tá? Mais até do que uma empresa está alavancada, que o nível de alavancagem que as empresas em si têm é relativamente baixo. Tá? E o tempo de resgate beneficia o investidor, né? O fundo D+1 tem um prêmio, tem um excesso ali de retorno, o D30 tem outro. A construção dos fundos, eles acabam atendendo o prazo de resgate. Né? Então, toda vez que o cliente coloca no fundo D1, ele está como se ele tem um retorno menor. Sim. Né? Porque a gente precisa ter um caixa maior. Então, Sim. Você vai ter ali, pelo menos no fundo, uns 30% do fundo aplicado em LFT. Quando a gente vai para o D30, a gente vai ter menos de 20%, quando você vai para um D60, você já pode ter menos de 10%. Sim. Porque a própria natureza e a dinâmica do fundo, no D1 é pancadaria, resgate e aplicação todo dia. O D60, quem já aplica no D60, não tem esse comportamento de pedir resgate. Né? Porque o cara já entrou, 60 dias. Então, e mesmo assim depois você tem 60 dias ainda para vender um título. Então, você consegue ter um retorno maior, porque você vai ter nesse fundo provavelmente um papel com prazo de vencimento maior, vai ter um caixa menor e a quantidade de emissores também que você vai ter nesse fundo vai ser menor do que no fundo D1. Né? Porque o D1 é um fundo que a preocupação maior que a gente tem é liquidez. É garantir que o resgate seja pago no dia seguinte. Já o D60, onde um prazo maior, eu estou olhando mais o retorno. Eu consigo trabalhar porque é o que o cliente está, de certa forma, buscando, um retorno maior. E aí você consegue, através, não necessariamente você vai ter um risco muito maior, Sim. mas você vai ter um papel que tenha, por exemplo, menos caixa, né, na carteira. E isso vai adicionar um retorno para o investidor. Aí, isso só já te adiciona. Quando eu tenho 200 emissores, eu não consigo selecionar, eu estou mais preocupado em ter muitos papéis, porque caso eu precise vender, eu consigo vender 200, tem mais chance de encontrar um comprador do que com 100. Com 100 eu consigo ter uma carteira que efetivamente tem um risco-retorno melhor do que a carteira de 200. Mas são objetivos diferentes. Entendi. Perfeito. Bom, pessoal, mais um bate-papo aqui hoje, né? Agora falando um pouquinho sobre crédito privado e com uma das principais casas de investimento também, não só no universo de crédito privado, né? Também no universo de crédito privado, mas também na indústria de multimercado, de fundos de ações, enfim, representado aqui pelo Paulo Bockel. Paulo, obrigado pela tua presença, por esse bate-papo. Queria abrir para tuas considerações finais aqui. Obrigado pela oportunidade. Acho que o crédito também, assim, as pessoas às vezes ficam muito assustadas. Né? Eu lembro 2020, não, vai quebrar tudo. Assim, o nível que você tem de preocupação hoje que a gente tem com crédito ainda é muito baixo. Porque a indústria brasileira trabalha com crédito de boa qualidade. Eu acho que esse que é o ponto, não precisa ficar tão assustado, que não é... A gente está longe disso, né? De qualquer problema desse tipo. Não, e se você quiser um crédito mais agressivo, tem também. Tem também, você consegue tem de tudo. Mas eu falo assim, na indústria, assim, quando você, basicamente a gente fala de uma forma mais abrangente de fundo de crédito, a gente está falando de fundos high grade. A gente já tem fundos high yield, né? Então, que já é um avanço, né? São fundos até mais recentes. Perfeito. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela atenção de vocês nesse bate-papo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, quiserem falar um pouco sobre essa classe de investimento, sobre esses ativos, enfim, procure o seu assessor, manda uma mensagem para a gente aqui na InvestSmart, que a gente vai ter o maior prazer em atender e tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu? Grande abraço a todos aí, sucesso! Abraço, tchau, tchau. Sucesso! Oi.